Creepy Real. Meu nome é Matheus, tenho 23 anos e trabalho em um McDonald's. Comecei lá porque precisava de uma renda fixa enquanto termino a faculdade. Normalmente eu faço o turno da noite porque me ajuda a ter o dia livre para estudar. Mas eu juro que, desde o que aconteceu comigo, toda vez que me toca esse horário, não consigo evitar de ficar nervoso. O que vou contar é real e, embora eu tenha tentado encontrar uma explicação lógica, até hoje não tenho nenhuma. Tudo começou há mais ou menos um ano. Eu estava atendendo no drive-thru, anotando os pedidos como sempre. À noite o movimento é menor, então eu costumo ficar de bom humor e tento tornar a experiência mais agradável para os poucos clientes que aparecem. Uma noite, chegou uma senhora em um carro em péssimo estado. Lembro que, desde o primeiro momento, achei ela estranha. Não tanto pela aparência, embora ela parecesse bem descuidada, mas pelo jeito como falava comigo. Ela me fez vários elogios enquanto eu anotava seu pedido. Disse coisas como, você tem uma voz bonita e dá pra ver que você é muito amável. Não levei a mal, porque pensei que era só mais uma cliente esquisita, daquelas que aparecem de vez em quando. No começo, achei até meio fofo. Sou respeitoso com todo mundo. E daquela vez não foi diferente. Sorri pra ela e entreguei sua comida sem pensar muito no assunto. Mas aí, ela começou a vir todas as noites, na mesma hora. E a cada vez, seus comentários ficavam mais desconfortáveis. Dizia que gostava dos meus olhos, que eu tinha algo especial. Chegou ao ponto de me perguntar se eu queria sair com ela. Eu sempre respondia com educação, mas tentava manter a distância. Meus colegas começaram a notar que a senhora sempre pedia para ser atendida por mim. Se ela via que outra pessoa estava na janela, perguntava por mim. No início, eles levavam na brincadeira e até me zoavam, dizendo que eu já tinha uma stalker. Mas com o tempo, perceberam que aquilo não era normal. Houve noites em que meus colegas me cobriam para que eu não tivesse que atendê-la, mas isso só a deixava mais irritada. Uma vez, ela ficou estacionada do lado de fora do drive-thru, olhando fixamente para a janela, como se estivesse esperando que eu saísse. O pior aconteceu quando ela começou a me esperar depois do meu turno. A primeira vez que a vi do lado de fora da loja foi numa sexta-feira, quando saí às 3 da manhã. Ela estava encostada no carro dela, fumando, e quando me viu, sorriu de um jeito que me deu um arrepio na espinha. Ela se aproximou e disse que poderia me levar para casa, que eu não deveria andar sozinho tão tarde. Eu disse que estava tudo bem, que preferia ir por conta própria. Mas ela não se mexeu. Só foi embora quando eu entrei no carro de um colega. Isso se repetiu várias vezes e a cada vez ela era mais insistente. Me fazia propostas que iam desde me pagar umas bebidas até coisas que eu nem quero repetir. Eu tentava evitá-la o máximo que podia, mas parecia que ela não ia parar. A situação escalou uma noite quando terminei meu turno e fui caminhando para casa. Não percebi que ela estava me seguindo até chegar na minha rua. Bem na hora em que eu estava prestes a entrar, senti um puxão na minha mochila. Era ela. Ela tentou me abraçar e começou a dizer coisas que me aterrorizaram, coisas muito fora de lugar. Meu olhar estava descontrolado e por um momento pensei que ela ia me machucar. Consegui me soltar e corri para a porta. Tranquei e liguei para a polícia. A mulher ficou gritando como uma louca na frente da minha porta, chorando, exigindo que eu a deixasse entrar enquanto eu contava tudo aos policiais pelo telefone. Em poucos minutos eles chegaram, mas a essa altura a mulher já tinha fugido. No dia seguinte eles me ajudaram a conseguir uma ordem de restrição. Depois disso, finalmente parei de vê-la. Passaram-se meses em que voltei a me sentir tranquilo, pois pensei que tudo tinha ficado para trás. Mas, há uma semana, enquanto eu estava fazendo o fechamento da loja, eu a vi de novo. Ela estava parada do lado de fora, bem ao lado do meu carro. Sua figura era inconfundível. Embora a luz não fosse muito boa, reconheci sua silhueta e sua postura. Tinha aquele mesmo olhar fixo, como o que ela tinha quando me assediava. Não me atrevia a sair, mas também não podia ficar ali sem fazer nada. Liguei para a polícia de novo e pedi que viessem rápido. Quando eles chegaram, saí para falar com eles, mas, para minha surpresa, não havia ninguém junto ao meu carro. Contei o que tinha acontecido e descrevi a senhora. E foi aí que tudo deu uma guinada inesperada. Um dos policiais me olhou sério e disse: "Essa mulher que te assediava
Já faz um tempo que ela faleceu. Morreu há meses, em um acidente de carro perto daqui. Depois de ouvir aquilo, não soube o que dizer. Jurei que a tinha visto, que ela estava ali fora há poucos minutos. Mas eles insistiram que eu devia estar confundindo. Como eu poderia confundi-la se passei meses a vendo todas as noites? Eu sabia perfeitamente como era seu rosto, seu olhar, seu jeito de ficar parada. Tenho certeza absoluta de que era ela. Aquela noite foi um tormento. Não consegui dormir. Mais uma vez, vi aquele olhar fixo que me dava a mesma sensação de asfixia que eu sentia quando ela me perseguia. Não parava de pensar no que os policiais disseram. Como era possível que ela estivesse morta? Eu a vi. Reconheci sua postura, sua silhueta, até suas roupas. Tinha tanta certeza quanto se estivesse vendo qualquer pessoa viva. Mas ao mesmo tempo, como explicar que ela desapareceu em questão de segundos? Comecei a remoer tudo. Por que ela continuava aparecendo depois de tanto tempo? Havia algo que ela queria me dizer? Ou era só um jeito de me assustar? O que mais me atormenta é que, mesmo sabendo que ela estava morta, o medo que senti foi o mesmo de quando ela estava viva. Era como se ela nunca tivesse ido embora de verdade, como se sua obsessão não terminasse nem com a morte. Cheguei a pensar que há coisas que deixamos pendentes, intenções ou emoções tão fortes que não desaparecem, mesmo quando não estamos mais aqui. E se isso for verdade, então não sei se me tornei mais uma vítima de algo que ela não conseguiu resolver em vida, ou se foi simplesmente uma coincidência macabra. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz, tenho 22 anos e trabalho em um McDonald's aqui na minha cidade. A verdade é que este não é o trabalho dos meus sonhos, mas não é ruim. Aqui acontecem algumas situações frustrantes, mas pequenas, como clientes que pedem para mudar o pedido na última hora, crianças correndo por todo lado e o estresse de sempre do turno da noite. Mas tem uma experiência em particular que aconteceu comigo e que não consigo parar de pensar. É algo que, até hoje, me deixa muito perturbado. Isso aconteceu há alguns meses, em um daqueles turnos tranquilos que, de repente, ficam pesados, porque já é tarde e você só quer ir para casa. Eu estava encarregado de limpar a área do parquinho, aquela parte com os escorregadores, os túneis e a piscina de bolinhas. Era tarde e, normalmente, a essa hora já não tem tantas crianças, porque as famílias começam a ir embora. Mas naquele dia, ainda restavam algumas. Lembro que chegou uma senhora com 3 crianças, 2 meninas e um menino. Não eram muito grandes. A mais velha devia ter uns 7 anos, o menino uns 5 ou 6 e a menorzinha, aproximadamente 4 anos. A senhora os deixou brincando enquanto se sentava em uma das mesas. As crianças pareciam normais, riam e corriam por todo lado, como qualquer criança faria. Eu estava limpando perto da entrada do parquinho e os observava de canto de olho enquanto fazia meu trabalho. Gostava de ouvi-los rir, mas algo me chamou a atenção. Apesar de serem só os 3 naquela área, as meninas pareciam estar tramando alguma coisa. Enquanto o menino brincava feliz, jogando bolinhas, as meninas de repente ficaram sérias. A mais velha dizia algo no ouvido da pequena. Quando eu realmente senti uma certa preocupação, foi quando pareceu que elas estavam discutindo algo em voz baixa. A menina pequena parecia estar respondendo meio assustada, como se a mais velha estivesse reclamando de algo. E não era só isso. Em um certo ponto, o rosto da irmã mais velha mudou de repente. Ela estava séria, como se estivesse com raiva, enquanto olhava para a piscina de bolinhas onde estava o irmão. Nesse momento, parei para observar um pouco mais, porque o ambiente ficou estranho. Não sei como explicar. Era como se o ar tivesse ficado muito tenso, como se algo não se encaixasse. Passaram-se alguns minutos e a senhora chamou seus filhos porque já era hora de ir. As crianças menores saíram correndo em direção a ela, mas a menina mais velha não saiu. Ficou na piscina de bolinhas. E eu me aproximei e disse: "Ei, sua mãe já está te chamando. É hora de ir." A menina me olhou, mas não disse nada. Apenas ficou ali, sentada entre as bolinhas, como se não quisesse se mover. Fui até onde a senhora estava com as 2 crianças e disse que a filha dela continuava na área de bolinhas. Ela me olhou confusa e me respondeu algo que me deu um frio na espinha. "Não, são só eles."
Naquele momento, pensei que ela estava brincando comigo ou que eu não tinha ouvido direito. Insisti. Mas, senhora, sua filha mais velha ficou na piscina de bolinhas, só que ela não quer sair. A senhora balançou a cabeça e pareceu até um pouco incomodada. Eu vim só com meus 2 filhos. Não tem mais ninguém lá. Foi aí que fiquei totalmente confuso. Voltei para o parquinho para procurar a menina, mas quando cheguei, não havia mais ninguém. Verifiquei cada canto, o escorregador, os túneis, as quinas, tudo. Era como se a menina nunca tivesse estado ali. Voltei para a senhora, confuso, e contei que não via mais a menina. Então, algo estranho aconteceu. A senhora me perguntou como era a menina que eu tinha visto. Descrevi a menina. Cabelo longo e escuro, pele clara, e usava um vestido cinza escuro com sapatos pretos. Quando terminei de descrevê-la, a senhora ficou em silêncio. Sua expressão mudou por completo. Parecia pálida, como se tivesse visto um fantasma. Ela me pediu para repetir a descrição, e quando o fiz, me disse algo que nunca vou esquecer. Essa descrição bate exatamente com a da amiga imaginária da minha filha. Eu não sabia o que dizer. Mas então, ela começou a me contar mais. Aparentemente, a filha dela vinha falando de uma amiga imaginária há meses. A chamava de Luna e dizia que brincavam juntas. A família não tinha dado muita importância no início, porque, sabem como é, crianças inventam coisas. Mas as coisas tinham se tornado mais estranhas. A menina dizia que Luna pedia para ela fazer coisas ruins, como quebrar objetos ou se comportar mal com o irmão. E não era só isso. A menina começou a dizer coisas que não eram próprias da sua idade, pensamentos negativos e frases cheias de ódio que pareciam vir do lado mais sinistro de uma pessoa. Na verdade, ela me contou que já a tinham levado ao psicólogo, porque estavam preocupados. Mas os médicos não encontraram nada fora do normal. Só diziam que provavelmente era uma fase ou algo assim. Mas a mãe estava convencida de que havia algo mais. Principalmente porque, segundo sua filha, Luna estava sempre com ela. E agora, que eu descrevi uma menina que coincidia com essa amiga imaginária, ela ficou em choque. Naquele momento eu não sabia o que pensar. Tentei acalmar a senhora, dizendo que talvez fosse só coincidência, mas a verdade é que eu também não estava tranquilo. O que eu vi não parecia uma simples imaginação infantil. Era algo mais. O ambiente, a maneira como a menina interagia e, principalmente, como desapareceu sem deixar rastro. Tudo era muito estranho. A senhora foi embora com seus filhos, mas antes de sair, me disse algo que me deixou pensando ainda mais. Se essa menina era a Luna, então não é só uma amiga imaginária. Algo está seguindo minha filha, e tenho certeza de que é algo muito sombrio. Essa frase me persegue desde então. Não consigo evitar de me perguntar o que era aquela menina que vi naquela noite. Era um demônio, um espírito ou simplesmente uma alucinação minha? Mas se fosse só minha imaginação, por que a mãe reagiu daquele jeito? Como é que minha descrição coincidiu exatamente com o que a filha dela vinha contando? Desde aquela noite, não consigo parar de pensar no que aconteceu. Tenho tentado me convencer de que foi minha imaginação ou algum mal-entendido, mas há algo dentro de mim que não me deixa ficar em paz. Toda vez que passo perto do parquinho, sinto um peso estranho, como se algo invisível estivesse presente. O que mais me inquieta é a expressão da mãe quando descrevia a menina. Não era só medo. Era como se algo que ela tentava ignorar tivesse ganhado vida de repente. O que foi que eu vi naquela noite? Por que aquela menina parecia tão real? Não sei se foi uma coincidência, algo paranormal, ou se estou ligando pontos que não existem. Mas me pergunto, o que essa amiga imaginária queria? Por que ela seguia a filha dela? Meu nome é Daniel, tenho 22 anos e trabalho em um McDonald's em Belo Horizonte para pagar meus estudos de engenharia. É um trabalho como qualquer outro, mas às vezes o turno da noite pode ser pesado. Não só porque é cansativo, mas pelo clima. A madrugada é outro mundo. As ruas estão vazias, a clientela é diferente e as coisas parecem estranhas. Nunca tinham me acontecido coisas fora do comum, até aquela noite. Ainda me lembro de cada detalhe, como se tivesse sido ontem. Nesse turno, eu trabalhei com o Marcos, que é da minha idade, e o seu Heitor, o gerente.
Nós três nos dávamos bem, então pensei que seria uma noite tranquila. No início, tudo foi normal. Atendemos um pessoal que estava voltando de barzinhos e algumas famílias que chegaram pela famosa larica da meia-noite. Já com tudo limpo, organizado e prontos para fechar às 2 da manhã, estávamos esperando os últimos clientes irem embora para começar o fechamento. Era por volta da 1 da manhã quando um homem entrou. Desde que o vi, algo me incomodou. Ele era mais velho, uns 50 anos, com roupas descuidadas, um paletó amassado e uma maleta antiga. Caminhava devagar, olhando ao redor como se estivesse analisando tudo. Chegou ao balcão e me pediu um hambúrguer. Até aí tudo bem, mas depois ele começou a fazer perguntas estranhas. A que horas vocês fecham? Quantos funcionários tem aqui à noite? Vocês têm câmeras? Respondi com educação, embora cada pergunta me deixasse mais nervoso. O Marcos estava atrás, preparando o pedido, e também percebeu que algo não estava certo. O homem pegou sua comida e se sentou no fundo da loja, em uma mesa perto da janela. Foi aí que a coisa começou a ficar realmente esquisita. Ele não comia, só estava sentado, com a maleta no chão e olhando. Não para a rua, nem para o celular, mas para nós. Era como se estivesse esperando alguma coisa. Tentei ignorá-lo e continuar trabalhando, mas não conseguia evitar de olhá-lo de canto de olho. O Marcos, que sempre brincava com tudo, desta vez estava sério. Qual é a desse cara? Ele me perguntou em voz baixa. Respondi que não fazia ideia, mas que tudo estava muito estranho. Seu Heitor nos ouviu e disse para não darmos bola. É só mais um cliente, ele disse. Mas algo em mim sabia que não era tão simples. Passou quase 1 hora e o homem continuava ali, imóvel. A essa altura já tínhamos limpado a cozinha e estávamos terminando a área do salão. Marcos e eu começamos a brincar para aliviar a tensão. Mas então, o homem se levantou e se aproximou do balcão. Ele não disse nada. Colocou a maleta sobre a bancada, abriu e tirou uma faca grande daquelas de cozinha. Ele a colocou sobre o balcão, enquanto nos olhava com um sorriso que não era normal. Não sei se era deboche, ameaça ou o quê, mas aquele sorriso me deu um arrepio na espinha. Marcos deu um passo para trás e eu fiquei em choque. Senhor, já vamos fechar. Vou pedir que o senhor se retire, por favor, disse seu Heitor, tentando soar calmo. O homem não respondeu. Simplesmente pegou a faca, guardou na maleta e voltou para a sua mesa. Ficamos em silêncio, sem saber o que fazer. Marcos me disse em voz baixa para ligarmos para a polícia, mas seu Heitor nos impediu. Disse para não fazermos nada que pudesse provocá-lo, pois ele certamente não estava bem da cabeça. Que era só terminar rápido e fechar a loja. Já do lado de fora poderíamos chamar a polícia. O homem ficou mais um tempo, olhando para o nada. De vez em quando movia a cabeça como se estivesse falando com alguém, mas estava sozinho. Finalmente, depois de tanto tempo, ele se levantou, pegou sua maleta e caminhou em direção à porta. Só que, antes de sair, ele parou. Olhou diretamente para mim e disse: "Nos veremos em breve." Depois saiu tranquilamente e foi se afastando até se perder de vista. Assim que ele se foi, trancamos a porta e terminamos de desligar tudo em silêncio. Nenhum de nós disse nada. Estávamos apenas aliviados por ele ter ido embora e nos apressamos para ir para casa. Naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui dormir. Não parava de pensar no quão perturbadora foi a situação. E mais ainda, naquelas palavras que ele me disse, como uma ameaça de que logo o veria de novo e algo ruim aconteceria. No dia seguinte, quando voltei ao trabalho, seu Heitor me chamou na sala dele para me mostrar algo. Ele tinha revisado as câmeras de segurança. Nas gravações, via-se o homem entrar na loja. Mas o que nos deixou paralisados foi o que aconteceu antes disso. Nas imagens do estacionamento, o homem estava parado em frente ao restaurante por pelo menos meia hora antes de entrar, olhando para dentro, diretamente para onde ficava o balcão. O mais estranho foi que não dava para ver de onde ele tinha chegado. Não havia nenhum carro, nem ele caminhou pela rua. Ele simplesmente apareceu na esquina, como se tivesse saído da escuridão. Depois daquele dia, não consegui mais aceitar os turnos da noite. Não pude continuar trabalhando ali depois do que aconteceu. O Marcos também pediu demissão alguns meses depois, e embora nunca tenhamos falado muito sobre o assunto, sei que ele também ficou abalado.
Ainda penso naquele homem e no que ele disse antes de ir embora. Não sei se ele tinha más intenções ou se estava louco, mas algo em seu olhar e em sua presença não era normal. Não acredito em coisas paranormais nem em fantasmas, mas essa experiência me fez entender que o verdadeiro terror pode vir de pessoas como ele. Olá, pessoal! Meu nome é Mariana, tenho 24 anos e já trabalho no McDonald's há um bom tempo, uns 3 anos. A verdade é que é um trabalho bastante normal, embora às vezes aconteçam coisas que você nem em sonho imaginaria. Hoje quero contar algo que vivemos no restaurante onde trabalho, uma experiência que me deixou pensando muito e que ainda hoje, ao lembrar, me dá arrepios. Era uma noite como qualquer outra, daquelas em que você tem uma fila de clientes que parece que nunca vai acabar. Era só correria e estresse, como sempre, mas nada fora do normal. Eu estava na cozinha preparando os pedidos, quando de repente ouvi uma gritaria na área dos caixas. Dei uma espiada para ver o que estava acontecendo e lá estava ela. Uma senhora alta, magra, com um olhar que eu nem sei como explicar, mas que dava um mau pressentimento desde o primeiro momento. Ela usava um vestido preto, parecia muito desleixada e tinha uma expressão como se estivesse realmente com raiva de todo mundo. Ela foi direto para o caixa, se metendo entre alguns clientes que estavam na fila e começou a exigir seu pedido, como se a gente já tivesse feito algo de errado. Imediatamente, ela começou a nos apressar, batendo no balcão com uma voz esganiçada que doía no ouvido. Quem estava no caixa era a Carla, uma colega que trabalhava lá há um pouco mais de tempo que eu. Ela sempre teve um gênio forte, não era de levar desaforo para casa. A Carla respondeu tranquila, mas sendo bem direta. Senhora, tem que esperar a sua vez. Tem mais gente na fila antes da senhora. A mulher não disse nada, mas lançou um olhar para a Carla que, de verdade, eu jamais vou esquecer. Foi um olhar cheio de ódio, como se quisesse machucá-la naquele mesmo instante. Senti um arrepio na espinha, e acho que não fui a única, porque outros colegas também se viraram para olhar com uma cara de preocupação. E antes que alguém pudesse reagir, a senhora partiu para cima da Carla. De um momento para o outro, ela a agarrou pelos cabelos, puxando para baixo com tanta força que arrancou um tufo de cabelo e quase bateu a cabeça dela no caixa. Carla gritou de dor e tentou se soltar, mas foi tudo tão rápido que ninguém conseguiu fazer muita coisa. A senhora, com o cabelo na mão, saiu correndo da loja como se nada tivesse acontecido. Foi tão surreal que parecia cena de filme. Um dos clientes tentou segui-la, mas não conseguiu alcançá-la. Ela simplesmente desapareceu na noite. Carla ficou em choque. Ficou ali, parada, passando a mão na cabeça e olhando para o tufo de cabelo que tinha sido arrancado. Obviamente chamamos a polícia, mas quando chegaram não havia muito o que fazer. Verificaram as câmeras, mas não dava para ver grande coisa, só a senhora saindo apressada. Parecia mais um incidente de uma pessoa louca e agressiva. Mas o que aconteceu depois é que deixou todos nós de boca aberta. Pouco tempo depois, a Carla começou a ficar doente. Primeiro, eram coisas pequenas, como gripes frequentes ou dores de cabeça que não passavam. Depois começou a emagrecer muito rápido, de um jeito assustador. Era estranho porque a Carla sempre foi uma pessoa muito saudável, fazia exercícios e comia bem. Os médicos não encontravam nada, mas ela estava cada vez pior. No trabalho, a gente comentava que talvez fosse o estresse, porque, na verdade, aquela experiência com a senhora a tinha deixado bastante nervosa. O pior veio algumas semanas depois. Uma noite, a Carla saiu do trabalho e foi para casa no seu carro, como sempre. No dia seguinte, ficamos sabendo que ela tinha sofrido um acidente. Perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste. O estranho é que, segundo o laudo, não foi o impacto que a matou. Aparentemente, ela sofreu uma parada cardíaca enquanto dirigia. O coração dela simplesmente parou. Carla tinha apenas 27 anos e jamais teve problemas de saúde. Foi aí que começamos a ligar os pontos. Lembramos da senhora, da mecha de cabelo e do olhar que ela lançou. Uma das nossas colegas, que acredita muito em coisas de bruxaria, disse que com certeza aquela mulher tinha feito alguma coisa para ela, um tipo de maldição ou algo assim. Eu não entendo muito dessas coisas, mas a verdade é que o que aconteceu com a Carla foi muito estranho, e desde então me dá medo lembrar daquela senhora. Não sei se foi coincidência ou algo mais,
Mas toda essa situação marcou todo mundo que trabalhou aquela noite.